Se você já teve problemas em apresentar propostas e o cliente não conseguir enxergar valor e simplesmente você não conseguir fechar essa venda, eu quero te mostrar nesse vídeo um método que vai te ajudar a apresentar melhor os seus produtos, agregar valor e conseguir a atenção esperada do seu cliente. Então, fique ligado! Então vamos para a tela. Aqui eu vou te trazer os 10 passos que você precisa observar no momento que você for apresentar uma proposta ao seu cliente e o que você tem que fazer em cada passo desses aqui para que você possa realmente conseguir a atenção desse cliente e também agregar valor àquilo que você está entregando para esse cliente, seja produto ou serviço, tá? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, você vai fazer a antecipação. Nesse momento aqui, você vai antecipar para o cliente o que ele vai estar recebendo, o que ele vai estar vendo durante essa apresentação. Então você vai antecipar como vai ser o processo de venda, contextualizando para ele alguns passos, para que ele possa não ficar perdido dentro desse momento de apresentar essa proposta, tá? Aqui você vai explicar para o cliente que para preparar uma proposta alinhada dentro das necessidades que ele tem, do desejo que ele tem, ou às vezes das dores, você vai precisar, obviamente, entender melhor o contexto que ele tem, tá? Então, para isso, você vai explicar nesse momento que vai haver um momento ali onde você vai precisar colher algumas informações com esse cliente. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui de uma consultoria de automações, que é um dos serviços que nós prestamos. Então, nesse caso aqui, o exemplo aqui, ó, que eu vou trazer seria, nós vamos fazer um diagnóstico do seu processo de marketing e vendas, entender as ferramentas e plataformas que você já utiliza atualmente, e em seguida vou apresentar o nosso processo de consultoria, tudo bem? Então aqui eu contextualizei para o cliente, fiz a antecipação do que vai ocorrer nesse processo. O segundo passo, você vai se conectar com o cliente, entender o momento dele, e aí nesse passo aqui, você vai estar trazendo para ele a informação que você vai fazer algumas perguntas, para que essas perguntas possam realmente te ajudar a entender a necessidade dele, o momento que ele está, para que você possa conduzir melhor a solução que você vai entregar para ele. E uma dica muito importante aqui, pessoal, eu já quero trazer logo nesse segundo ponto, que você não vai falar de preço antes de você agregar valor. E para você falar de preço, você vai falar somente lá no passo 8. Então entenda que você vai ter alguns passos anteriores onde você vai precisar agregar valor. Então, a qualquer momento, se o cliente insiste, muitas vezes, eu sei que às vezes tem cliente apressado que insiste em perguntar o preço, mas você tem que ter, por isso que é importante você ter um método para que você possa conduzir e deixar claro para ele que você precisa fazer alguns passos até chegar ao momento do preço. Aqui um exemplo claro aqui, né? Eu vou trazer aqui um exemplo claro de uma situação onde não adianta você agregar valor se aquilo realmente não fizer sentido de valor para o cliente. Imagina que um cliente está procurando um carro para viajar com a família, um carro espaçoso, econômico, e o vendedor simplesmente vem agregando valor para um carro esportivo de 2 lugares. Não vai fazer sentido nenhum, ele pode agregar o valor que ele puder e quiser dentro daquele produto, mas não vai fazer sentido para aquele cliente que busca um carro para viajar com a família, um carro confortável e um carro econômico. Então, importante essa visão de você saber como e onde você vai poder agregar valor para esse cliente. Depois disso, nós temos o diagnóstico SPIG, tá? Esse diagnóstico vai ser exatamente para você entender onde dói. Você vai ter alguns momentos aqui, ó, que você vai fazer perguntas. E por que o diagnóstico SPIG? É exatamente as iniciais aqui, ó, dos tipos de perguntas que você vai fazer para esse cliente. Perguntas de situação, problemas, implicação e ganho. Então, por isso o nome aqui, método diagnóstico SPIG, tá? As perguntas de situação. Nessas perguntas, você vai descobrir a situação atual do cliente, incluindo seu contexto, desafios. Então, você vai entender o que ele está passando naquele momento,
né? Como que está a situação atual dele relacionada ao produto, relacionada ao serviço que ele busca. Você vai entender a situação que ele está vivendo, que ele está passando naquele momento. Depois disso, nós temos as situações de problemas, as perguntas de problemas. Desculpa. As perguntas de problema, elas servem exatamente para você identificar os problemas que ele está enfrentando por conta da busca dele desse produto ou serviço. E aí, se ele já utiliza o mesmo produto ou serviço que você está apresentando, é muito importante que você identifique as dores que ele está tendo com esse produto, até para que você possa conduzir da melhor maneira possível esse processo ali e você não cometa o mesmo erro que ele já está tendo, às vezes, com um produto que ele está buscando para trocar. Se ele ainda não usa, ou se ele ainda não tem esse produto ou serviço que ele buscou com você, e aí o que você vai fazer é entender realmente o problema, qual o problema que ele está tendo e de que forma que você pode atuar para resolver, tá? As perguntas de implicação, muita atenção para essas perguntas. Essas perguntas, elas vão servir exatamente para que você possa explorar bastante o que pode acontecer caso ele não resolva esse problema. Então, imagina que no nosso caso aqui da consultoria de automação, você vai fazer o seguinte, imagina que ele está buscando lá para dar velocidade no atendimento. E aí nessas perguntas, você acredita que se você não conseguir dar velocidade no atendimento, você vai continuar investindo em tráfego, investindo na captura de leads e cada vez mais perder clientes? Então assim, isso é o momento de você realmente fazer perguntas de implicação. O que pode acontecer se ele não resolver esse problema? E por último, as perguntas de ganho. Quais os benefícios que ele espera receber no momento que ele busca por essa solução? Então aqui, ó, você vai tentar descobrir quais os benefícios que ele nem identificou ainda também. Muitas vezes ele vai ter a consciência, mas é importante que você possa buscar essas perguntas de ganho. Então, por exemplo, você gostaria de ter mais tempo, em vez de ficar analisando ali plataformas, você ter um processo mais automatizado para que você tivesse essas informações reunidas num dashboard, você pudesse ter essas informações mais estruturadas. Então, isso são perguntas que vão trazer uma clareza para o cliente. Então, depois de ter feito esse diagnóstico, feito todas essas perguntas, nós vamos para a contextualização. E aí nós temos 2 passos aqui na contextualização. O primeiro deles é validar e resumir. Repita as principais informações fornecidas pelo cliente. Então você me falou que você tem essa dor aqui, você está buscando ter esse ganho, você busca ter esse resultado, né? A sua situação atual, você vive isso, vai contextualizando com ele e demonstre interesse genuíno naquilo que ele te trouxe. Então, para que você demonstre interesse, é muito importante que nas perguntas você ouça mais do que fale, tá? E além disso, você tem que mostrar empatia. Mostre ao cliente que realmente você se importa, você se preocupa com os desafios que ele trouxe. Então, depois das perguntas, contextualize para ficar claro aquilo que ele trouxe e que você demonstre também para ele que você entendeu esse problema, tá? Depois disso, nós temos uma etapa de agradecimento. É importante você ter essa etapa aqui, porque você vai começar a preparar a apresentação da sua solução. Então você vai trazer aqui para ele, agradeço por ter compartilhado a sua realidade comigo, tá? Agora eu vou começar a detalhar como podemos te ajudar, como eu posso te ajudar. Então eu te agradeço por tudo que você me respondeu até agora, pelas informações, agora eu vou começar a apresentar. E aí, de fato, você vem para a apresentação da solução. E aí você vai entrar aqui, no método Cava Bene. Então você vai utilizar esse método aqui, onde você vai começar a apresentar a sua solução, tá? Mas que raios é esse Cava Bene? Que método é esse que você vai apresentar? Esse método é uma forma de facilitar a estruturação de alguns pontos como características, vantagens, benefícios e as necessidades do cliente. E aqui nós temos alguns exemplos nesse caso da consultoria de automação. Então, características da consultoria de automação no marketing e venda. Ela tem uma análise personalizada, estratégia de automação, né?
ferramentas de automação, gestão de leads, rastreamento de resultados. Aqui eu estou apresentando algumas características. Eu estou enfatizando aqui para ele as características que a nossa consultoria vai ter no momento que a gente apresentar. Agora eu vou para as vantagens. Nas vantagens, diferente das características, eu começo a ser mais específico aqui, ó. Então, a vantagem é uma economia de tempo, aumento nas suas conversões, melhor qualificação, retorno sobre o investimento e a competitividade. Então, diferente aqui das características que são pontos ali onde eu vou falar da minha consultoria, de pontos mais ali onde eu só trago aquelas características do produto ou do serviço. Aqui nas vantagens eu começo a trazer algo que é mais tangível para o cliente. É realmente o resultado esperado que ele está buscando. Depois eu vou para os benefícios. Nos benefícios, ó, o que você vai ter de benefício, tá? As vantagens, depois os benefícios. O que você vai ter de benefícios quando você contrata o nosso serviço? Um crescimento sustentável, escala de operações, maior foco na qualidade de vendas, melhor tomada de decisão, satisfação do cliente. Esses são os benefícios ao contratar. E aqui são as necessidades que o cliente tem ao contratar uma consultoria. Ele tem necessidade de aumentar as vendas, ele tem necessidade de eficiência operacional, fazer uma boa gestão de leads, medir resultados e foco no cliente. Então aqui, ó, eu estruturei através do método aqui pontos onde eu vou deixar claro para o cliente todas as vantagens, benefícios e as necessidades, as características do nosso produto, mas isso tudo dentro de um método que você vai usar para poder facilitar isso. Depois eu vou fazer a apresentação da empresa. Eu vou construir a credibilidade, eu vou estar deixando claro para ele a credibilidade. E para isso eu vou apresentar alguns dados sólidos, como número de clientes, tempo de mercado, certificações e prêmios, cases de sucesso. Então é importante nesse momento que eu apresentei a solução, eu vou reforçar aqui os cases de sucesso, a autoridade que a empresa tem. Então eu vou trazer todos esses pontos aqui de credibilidade nessa etapa. E aí eu vou usar a autoridade. De repente, se você vende um serviço ou um produto onde você tem um especialista, reforce essa autoridade para que você possa facilitar esse entendimento. Agora, no oitavo preço, note que só no oitavo passo é que nós chegamos ao preço. E aí, quando você vai apresentar o preço, é importante você recapitular a proposta, faça pelo menos 1 minuto ali relembrando os principais pontos de conversa, enfatizando o valor, né, que o seu produto ou serviço oferece. Você vai fazer o empilhamento de ganhos e benefícios, reforçar todos os benefícios, características, vantagens e as necessidades que ele tem aqui. Você vai fazer esse empilhamento, mostrar como os benefícios irão superar os custos, já inclusive antecipando alguma possível objeção, e aí você vai para a apresentação do preço. Na hora da apresentação do preço, seja objetivo, claro, transparente, para que não haja dúvidas para o seu cliente. Não fique dando rodeios. Eu vejo vendedor que vai, se perde ali no momento de apresentar o preço e muitas vezes tira o foco do cliente do que ele realmente está buscando. Então, no momento ali que você for apresentar o preço, seja objetivo. No passo 9, bata o martelo com o cliente. Então, ó, temos 3 pontos aqui que é importante destacar. Fechamento. Eu vejo vendedor que às vezes dá a proposta, dá o preço e simplesmente não propõe o fechamento. Então, nesse momento, proponha o fechamento. Tá? Deixe claro o seu objetivo de avançar com a proposta, peça a opinião do cliente, deixe claro para ele que você está ali para realmente ouvi-lo e discutir se houver alguma necessidade. Quebre as objeções. Então esteja preparado. Para isso é importante você ter um mapa das principais objeções que você tem dos clientes em relação aos seus produtos e serviços. Então a melhor forma de você ter isso é tendo mapeado. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, custo elevado. Cliente, estou preocupado com o custo. Entendo a sua preocupação, vale lembrar que a automação pode gerar economias a longo prazo, aumentando suas vendas e eficiência. Estamos focados no ROI, no retorno sobre o investimento, resultados incertos. Não tenho certeza se isso vai funcionar.
Você vai responder, compreendo suas dúvidas, vou mostrar casos de sucesso anteriores e como acompanhamos métricas para resultados mensuráveis. Então, ó, note que aqui a gente já tem uma estrutura de várias objeções mapeadas. E aí, por último aqui, ó, sinais de fechamento. Não perca o time, né? Você vai pegar aqui e ficar atento. Muitas vezes eu vejo clientes aqui dando sinais de fechamento. Então aqui, ó, nesse caso aqui, se ele pergunta sobre o processo de implementação, sobre custos e pagamentos, cronograma, né? Quando ele faz uma pergunta, por exemplo, qual o prazo estimado para começarmos a ver os primeiros resultados? Quando podemos iniciar? Isso são perguntas de fechamento. Então você tem que estar atento a essas perguntas, porque se o cliente ele começa a fazer perguntas de fechamento, é o momento de você realmente ficar atento e trazer esse cliente para o fechamento. E por último, e não menos importante, se você fechou a venda, alinhe os próximos passos com o cliente, formalize o fechamento. Se você tem um modelo de contrato, se você tem um aceite na proposta, formalize imediatamente, informe ao cliente quem entrará em contato com ele a partir da próxima etapa, né, a partir de agora, e passe o bastão para outro departamento. Faça uma passagem de bastão bem feita. Isso é tema para um outro vídeo, mas é importante você ter uma boa passagem de bastão. Se o cliente não fechou a venda, não desista dessa venda. Já deixe um follow-up agendado, um próximo contato agendado, tá? E mantenha as atividades ali no CRM, no seu WhatsApp, na sua planilha, alimentados, todos organizados para que você realmente mantenha esse cliente no radar e faça um acompanhamento próximo dele, tá? Então esse aqui, ó, foram os 10 passos aqui que você pode usar num processo de apresentação de proposta para que você possa multiplicar os seus resultados através de uma apresentação bem feita, onde você tem um método na hora de apresentar o preço para o seu cliente, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.